Irmãos, Eli é amiga mesmo, né? Meu irmão Luiz, toda a família, nós amamos muito essa família e que Deus possa estar abençoando. E sempre um privilégio estar aqui com os irmãos. Hoje, irmãos, a igreja está celebrando seus 111 anos. Eu não estive aqui quando ela foi organizada, né? Mas tem algumas igrejas que eu acompanho muito de perto, porque eu quero ver a vitória dessas igrejas. E uma era essa aqui, por causa do templo que tinha tão acanhadinho, né? Aquele templo acanhadinho, eu ficava torcendo. Deus deu um templo bonito a essa gente. Um templo. E eu estou em mais 5 igrejas aí que eu estou nessa torcida. Domingo passado eu estive na primeira do Grajaú, que era uma capelinha. Hoje é quase que um palácio, aquela igreja. Então, outra igreja que eu fui visitar uma vez, Segunda de Bom Sucesso, Central de Bom Sucesso, estava lá no alto do morro, e hoje ela ocupa um lugar tão grande, tão expressivo, lá onde ela está inserida. Outra igreja que temos orado também, a igreja lá, Primeira de Cosmos, alguns conhecem o pastor Ed, estavam também lá num lugarzinho muito pequeno, um templo bonitinho, mas pequenininho. Hoje eles estão partindo para um templo grande, porque vai caber muita gente. Eu peço que olhe pela igreja Liberdade aqui na Tijuca, que também é um outro desafio grande. Uma igreja que pode crescer, inserida num lugar muito bom, mas também o templo é muito pequenininho, e a gente não sabe o que a gente poderia fazer lá. E os irmãos orem então pela igreja, para que eles possam então ter orientação de Deus para desenvolver um ministério de Deus naquele lugar tão carente da presença de uma igreja forte, dedicada e pujante diante do Senhor. Então, parabéns mais uma vez aos irmãos por essa igreja tão bonita, tão acolhedora. E hoje eu não vim aqui puxar a orelha dos irmãos em nome de Jesus, não. Eu vim aqui dizer muito obrigado em nome de Jesus à igreja que tem sido. E o pastor Elias parece que já preparou tudo para que eu pregasse agora, não é? Essa comunhão, esses abraços, não é? Tudo que ele fez hoje, que eu não vejo ele fazendo muito, ele já foi tudo um prelúdio aí para a palavra que eu quero trazer para os irmãos. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E eu sou grato a Deus muito por essa igreja, pela sua cooperação, pela bondade dos irmãos em ajudar na obra de Deus, tanto evangelista como missionária, e nós sempre estamos dando graças a Deus por esses irmãos. Irmãos, quando o Martin Luther King disse o seguinte, que nós não éramos o que deveríamos ser, nós não éramos o que quereríamos ser, nós não somos o que deveríamos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. E a minha presença, a minha perspectiva nesta manhã, com a minha presença, é dizer para os irmãos o seguinte, que o nosso êxito não deve ser medido olhando para onde nós estávamos e onde nós estamos, mas onde nós estamos e onde nós deveríamos estar. Então, o nosso êxito não está em olhar onde estávamos e onde estamos, mas onde nós estávamos e onde nós deveríamos estar. E eu nem vou pedir para levantar a mão, mas quem é que está orando mais do que deveria? Quem está aqui lendo a Bíblia mais do que deveria? Quem está aqui evangelizando mais do que deveria? Quem está aqui amando o irmão mais do que deveria? Eu estou amando demais, deveria amar um pouquinho menos os irmãos. Então nós todos ainda temos chance de crescer. E por isso que eu queria dizer para os irmãos sobre a igreja, como a igreja serve, como a igreja vive e como a igreja se relaciona. Então, vamos ler primeiro Romanos 12, e eles vão colocar ali, que eu queria ler junto com os irmãos, de 1 até 8, depois do 9 a 21 eu só vou passar, porque não temos tempo tanto assim de falar sobre o capítulo todo, mas os irmãos vão guardar como 111 anos da igreja, Romanos 12, para quando chegar no 121 os irmãos já terem essa memória, não é? Então vamos lá, ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei
vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformados com este mundo, mas sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que nos é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Até aí. Depois a gente lê o restante. Irmãos, então, uma igreja emocionalmente saudável. Uma igreja, irmãos, baseada em 5 princípios bíblicos que nós acabamos de mencionar aqui nesse texto. Então eu quero chamar a atenção para vocês de 5 palavrinhas que tem aí no texto. A primeira palavrinha é transformação. A segunda, então, é cooperação. A terceira, justiça. A quarta, graça. E a quinta, amor. Que vamos depois ler o texto que mais especificamente fala sobre o amor. Irmãos, 2 frases que eu gostaria que os irmãos guardassem, se possível, não é? Devemos tratar a todos carinhosamente, por atitude ou por inteligência. Devemos tratar a todos carinhosamente, por atitude ou por inteligência. E a segunda frase é esta: nós ensinamos o que sabemos, mas nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Então, meus irmãos, na igreja, nós não podemos dizer para as pessoas, faz o que eu mando. Na família, nós não podemos dizer para as pessoas, faz o que eu mando. O melhor é, faz o que eu faço. Então, nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Por isso que Jesus disse, não aprendei comigo, mas aprendei de como? De mim. Paulo disse em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então a primeira palavrinha que eu queria chamar a atenção é essa palavra transformação. Transformação não é conformação. E não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tenho repetido algumas vezes que no ano de 1970, quando o Brasil foi tricampeão, não é? Alguns aqui sabem disso. Então, nós tínhamos, irmãos, no Brasil, cerca de 5 milhões de evangélicos e 85 milhões de não evangélicos.
E a gente até cantava naquela época, 90 milhões em ação para frente do Brasil, do meu coração. Irmãos, hoje nós somos, diz as estatísticas aí, que nós somos hoje cerca de 40 milhões de evangélicos. Aquele tempo era em média, um evangélico para cada 18 não evangélicos. Hoje nós somos um evangélico para cada 5 não evangélicos. Mas o que nos preocupa, irmãos, é que a prostituição aumentou, os abortos aumentaram, os divórcios aumentaram, o pecado aumentou. E se somos mais evangélicos nesse país, deveríamos ter uma corrupção menor. Deveríamos ter mais gente nos dirigindo, nos governando, que tivesse o temor de Deus nas suas vidas, estivessem prontos a obedecer Jesus. Mas nesses 50 e poucos anos passados, o Brasil tem piorado em vários aspectos, especialmente em nossa vida moral. Então nós estamos tomando a forma do mundo ou estamos transformando o mundo? A igreja está cooperando com o que está acontecendo ou nós estamos mudando este mundo? Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos de Roma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos que olhar para nós mesmos e verificar de que maneira que eu estou transformando o mundo ou estou tomando a forma do mundo. De que maneira que o mundo está imitando a minha vida ou eu estou imitando a vida do mundo? De que maneira que o mundo me influencia ou de que maneira que eu, como crente, estou influenciando o mundo? Que bom, Tiago, que você vai agora ser um professor lá da UERJ. Eu estou vibrando com isso, viu, Tiago? Isso você vai ter muita oportunidade de transformar algumas coisas lá. Amém, irmãos? Então vamos orar pelo Tiago, para que Deus o use lá. Lembro disso, a minha esposa tinha uma professora, um professor, que era praticamente ateu. E um dia ele deu uma palestra na universidade, falando sobre ateísmo, negando Deus. E ela ali quietinha, não é? Ouvindo tudo, 1h15, 1h20, era para a universidade, alguns alunos da universidade, não era para uma turma. E então, no final, ela perguntou para aquele professor, que era professor dela: professor, eu não entendi, o senhor é um homem que é pós-doutorado em biologia, e tanta ciência, tanta cultura, cursos no exterior, e o senhor gastar 1h20 negando uma coisa que não existe. Já pensou se eu gastasse aqui 2 minutos dizendo para vocês aqui, não está passando um trem? Vocês iam ficar rindo de mim. Pastor, todo mundo está vendo que não está passando trem. E ele gastou esse tempo todinho tentando dizer que Deus não existia. Quando a minha esposa disse para ele ficou preocupado. Que tolice minha, hein? Eu gastar tanto tempo para provar uma coisa que não existe. Não precisa gastar tempo nenhum, só dizer que não existe, não existe. Este professor hoje chama-se Nelson Mellor, é um dos grandes pesquisadores no mundo de Alzheimer. Você pode até abrir o Google lá e verificar quem é Nelson Mellor. Mas hoje ele é um membro de uma igreja evangélica. Ele se converteu. Irmãos, nós temos que estar transformando o mundo, e não o mundo transformando a igreja. A vida da canoa, de uma canoa, está sobre as águas. A morte da canoa é a água estar dentro dela. A vida de uma igreja está no mundo. A morte da igreja é o mundo estar dentro dela.
Então é nesse sentido que Paulo está dizendo que devemos transformar o mundo. A segunda palavrinha, irmãos, é cooperação. Aí no verso 4 fala muito de cooperação. Somos, 1 Coríntios fala que nós somos cooperadores de Deus. Cooperamos uns com os outros. Nós não somos dependentes, nós não somos independentes, nós somos interdependentes, como servos de Deus, mas dependentes de Deus. Entre nós somos interdependentes. Não sei se vocês já ouviram uma fábula de mim mesmo, mas um fazendeiro, eu sei que alguns aqui têm muita similaridade com roça, né? Um fazendeiro proclamou para os seus empregados: olha, eu vou comprar umas ratoeiras para acabar com os ratos aqui da fazenda. Só que é uma fábula, alguém foi lá e contou para os ratos: olha, fazendeiro está comprando ratoeira, vocês tomem cuidado, porque a tendência é morrer muito rato aqui. E o rato aquele ratinho ficou desesperado. Eu tenho que pedir ajuda para os outros animais para ver se a gente tem a vida preservada. E ele falou com a dona Galinha. Dona Galinha está cozinhando isso, o fazendeiro vai comprar uma ratoeira, e nós estamos como ratos, nossa família está tremendo, porque nós vamos morrer. E aquela galinha saiu dando os seus cacarejos e foi para lá, como se diz: olha, isso é problema seu. Como se nem dizendo, se cuidem. O ratinho saiu triste dali, foi falar com a dona porca. E foi lá, falou com ela, e ela saiu dando coicinho lá, dizendo: olha, isso é para vocês, eu não sou rato, eu sou porco. E até pensando, né, tomara que realmente vocês morram tudo, porque vai sobrar mais milho para a gente, não é? Então, ela foi falar com um boi. E o boi também saiu dando os seus berros, dizendo: olha, isso é um problema de vocês, não temos nada com isso. E aquele ratinho foi tão triste, esperando que a ratoeira chegasse e começasse a morrer. Mas aconteceu que aquele fazendeiro comprou a ratoeira e instalou dentro de casa, primeiro para expor os ratos dentro da casa. E não é que um dia ele tinha ido trabalhar e a esposa ficou em casa sozinha, e ela viu um grande barulho lá no quarto. E ela foi lá pensando: puxa, vitória pelo primeiro rato que cai. Mas era uma cobra que tinha caído na ratoeira. E ela foi pegar aquela cobra, a cobra mordeu nela. E ela não conseguiu tirar a cobra da ratoeira. E aí, desesperada, com muita dor, eu sei que é isso, que eu já fui mordido de cobra. Então, muita dor de cabeça, e ela ali sofrendo, e o marido chegou. E ele disse: ó, temos que levar você para o hospital imediatamente. Aí foram para a cidade, para o hospital. Chegou lá um médico e disse: olha, tem que tomar algum soro aqui, tem que ficar aqui, para a gente ser observada, porque ela estava assim, nervosa e com dor. Então, ok. Quando ela recebeu alta, o médico mandou que ela voltasse para casa e sugeriu: olha, faça uma comida leve, uma canjazinha, não é? Para devagarzinho e você se recuperando. Você já sabe aí o que aconteceu, né? O fazendeiro chegou lá e matou a galinha, que não tinha nada a ver com o rato, com ratoeira. Matou a galinha. Para encurtar a história, ela depois voltou para casa, ficou lá, depois voltou para o hospital. E aí começaram as visitas, visita e mais visita e mais visita, e a carne lá começou a terminar na lata que a gente guarda na roça, né? Carne de porco a gente guarda numa lata, cheia de gordura, na banha, e aí vai muito tempo. E não é que tiveram que matar aquela porca também? E mais tarde, irmãos, aquela senhora veio a óbito. E na roça, gente, é muita gente que vai para o sepultamento. Meu avô, quando faleceu, eu acho que vieram pelo menos umas 600 pessoas na fazenda para o velório. E aí, gente, só matando um boi. E o fazendeiro matou aquele boi, que não tinha nada a ver com ratoeira. Dá para pensar que a igreja também é assim, minha gente? Que nós somos membros uns dos outros.
e que estamos tão ligados uns aos outros, olhando para o nosso corpo. Se tiver uma unha machucada aqui no dedo, mindinho, eu posso dizer: olha, dedo, você se vire, isso não é meu, isso não é meu problema, não é meu dificuldade, olha, se vire, fique bom aí, hein? Mas todo o corpo sofre. Irmãos, olhando para a nossa igreja, para os membros da nossa igreja, nós estamos cooperando uns com os outros, operando com, sabendo que o trabalho daquele irmão, o problema daquele irmão é um problema meu, é um problema nosso. Nós temos 4 palavrinhas na língua portuguesa que gosto de usar muito, que são muito parecidas, mas tem sentido completamente diferente. Nós temos a palavra antipatia, a palavra simpatia, a palavra empatia e a palavra apatia. Se eu olho para você com antipatia, não é? Se eu olho para você com simpatia, se eu olho para você com apatia, se eu olho para você agora com empatia, vem da palavra empatós, doença. Irmãos, nós temos que olhar para os outros com empatia. Se eu sentir a sua dor de dente, aquela dor passa a ser minha dor. Se você está não tem emprego, eu estou chorando com você. E quando eu sofro com você, eu vou orar mais por você, porque eu quero aliviar o meu sofrimento, aliviando o seu, estou aliviando o meu. Então isso, irmãos, é cooperação, é operar com, o pastor levantou a caixinha ali, não é? Aquela caixinha com um pouquinho de empatia, é uma beleza, porque vai ajudar a quem precisa. Você vai sofrer com quem está sofrendo. Irmãos, isto é igreja. Cooperação. A outra palavra, irmãos, que está aí no texto é justiça. Tem alguns advogados aqui, com certeza, além da irmã Roseli, né? Então, o símbolo do direito é o quê? Lembram? É uma balança. Por quê? Equilíbrio. Nem para lá e nem para cá. A coisa é boa, equilíbrio. A Bíblia usa essa palavra aqui, equilíbrio, justiça. Então, irmãos, a igreja tem que estar equilibrada. Não sei se vocês brincaram de gongô quando eram criança, alguém aqui brincou, não é? Quando o outro sobe, você desce. Quando o outro desce, você sobe. Na brincadeira tudo bem, mas quando você se alegra porque o outro desceu, e quando você esquece dos outros que você subiu, irmãos, hoje na classe dominical estavam lá com os homens, não é? Que lição maravilhosa. Estavam falando sobre essa cooperação, sobre dízimo, sobre oferta. Irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus. Eu fui visitar uma igreja uma vez, numa cidade lá no Paraná, e um irmão me levou para conhecer a igreja, aquele templo lindo. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos aquilo, fizemos aquilo. Eu fiquei pensando, mas que coisa linda que está essa igreja aqui. Só que depois, naquele tempo, usava aquelas listas de contribuição, né? E eu descobri o nome dele. E eu fui lá ver naquela lista de dizimistas e estava lá o nome dele. Estava em branco. Eu disse para ele: você disse que nós fizemos, mas aqui parece que você não fez. Aqui parece que você não contribuiu para que a igreja seja tão bonita assim. Ele dizia: mas eu dei umas ofertinhas assim, por fora e tal. Irmãos, a igreja está bonita assim é porque você participou, você cooperou. A igreja está bem assim porque você também chega junto. Então, irmãos, temos que ser equilibrados, justos, trazendo equilíbrio. Cada um fazendo aquilo que pode, o melhor que pode.
A outra palavrinha, irmãos, é graça. E o verso 6 a 8 fala sobre graça, tendo a ver com dons. Então Deus deu diferentes dons para cada um. Missões Nacionais tem um teste sobre dons, que temos 60 perguntas para descobrir cada um os seus dons. E ajuda a gente a descobrir. Mas eu estou atrás nas igrejas, pastor Eliezer, de quem tem dom de contribuição. Quem tem dom também de hospitalidade para eu passar umas férias na sua casa, não é? Porque esses dons são muito bons. Agora, irmãos, cada um tem o seu dom que Deus deu. E em Romanos capítulo 12, fala de 7 dons. Em 1 Coríntios 12, fala de muitos dons. Em 1 Pedro 4, fala de dons. E em Efésios 4, também nós lemos até aqui hoje, também tem sobre dons lá. Esses 4 textos da Bíblia. Mas qual é o seu dom? O que Deus quer que você faça na igreja? Ou o que traz alegria você fazendo na igreja? Gosto de lembrar que na minha igreja, lá em Petrópolis, primeira igreja, o pastor Heraldo conheceu, o Dr. Dirk Van Eyck. Ele foi vice-presidente da igreja. E quando o pastor viajava, que ele tinha que pregar, ele vinha assim com um pratinho na mão: Nilton, você podia pregar para mim, porque não é uma coisa que eu não gosto muito, não tem jeito para isso. Dr. Dirk era engenheiro, chefe da distribuição da Light aqui no Rio de Janeiro. Curso, doutorado na Holanda. Mas ele gostava, sabe de quê? De servir as pessoas. Dr. Dirk, lá em casa tem uma mangueira com os galhos, você não podia ir na casa podar a mangueira. Ele ia com muita alegria podar sua mangueira. Mas pregar não era o dom dele, ele tinha dificuldade. Um dia pastor Belardinho convidou para pregar aqui na Praia de Campo Grande, e ele estava nervoso a semana inteira. O que eu vou dizer lá? Nervoso. Ele eu não devia ter aceito, mas engenheiro da Light, né, traz assim alguma coisa para o pessoal ouvir. A igreja cheia. E ele disse: Nilton, você não podia ir lá na Primeira de Campo Grande pregar para mim, não. Eu levo você lá. Ele pegou a Kombi dele, gente, saiu de Petrópolis, me levou a Campo Grande, eu preguei, ele me levou de volta para Petrópolis. Eu feliz que estava pregando, e ele feliz porque me deu carona. É assim, irmãos. Isso é da Bíblia. Então a gente tem que descobrir o que me alegra fazer na igreja. E aí eu vou fazer, e aí eu vou cooperar com o corpo. Já pensaram se todo o corpo fosse nariz, hein? Que narigão seria, não é? Mas não, nós somos diferentes, temos diferentes membros, diferentes pessoas, cada um com o seu dom. Para que esse dom? Para o crescimento do corpo de Cristo, a edificação em amor, como lemos aqui. Então, irmão, qual é o seu dom? O que Deus quer que você faça na igreja, que possa abençoar a igreja toda? Tem gente, irmãos, que está lá na mídia, como está lá o Tiago. É uma alegria estar servindo a Deus lá na mídia. Se você tem um jeitinho disso, fala: Tiago, dá umas aulinhas que eu também quero estar lá. Nós precisamos de toda a gente. Se o Tiago não estivesse lá, eu não poderia estar pregando aqui para os irmãos ouvirem direitinho. Então, cada um no seu lugar. Às vezes a gente termina o culto, tem almoço na igreja? Tem. Quem ficou na cozinha não participou do culto. Mas você chega lá, a pessoa está ali, feliz, cantando, alegre, não é? Porque você está lá e ela exerceu o seu dom para abençoar você, enquanto você exerce o seu dom para abençoá-la. Qual a maior virtude? Eu usar o meu dom para abençoar você, ou você usar o seu dom para me abençoar? Lembra de Pedro, quando Jesus quis lavar os pés dele? Ele disse: de maneira nenhuma você vai lavar os pés. Sabe por quê? O Pedro tinha um versinho do mineiro, não é? Eu não vou na sua casa para você não vir na minha, você tem a boca grande, vai comer a minha farinha, não é?
Então, às vezes, nós não queremos que ninguém nos ajude, para não ter obrigação de ajudar. O que eu acho que o Pedro estava pensando? Se eu permitir Jesus que o Senhor lave meus pés, daqui a pouco eu tenho que estar lavando os pés do Judas. Não. Mas Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o que Pedro disse? Me deu um banho. Irmãos, nós temos que descobrir, irmãos, eu fui pastor no campo missionário, lá em Santa Catarina. Eu tive a alegria de ter um gerente de Banco do Brasil como minha ovelha. Que alegria que era. Um dia ele chegou, ele disse: pastor, essas cadeiras da igreja é daquela palhinha que eu acho que vocês nem conhecem, né? Acho que o pastor Elias conhece. Palhinha traçada. Então, ele falou: pastor, temos que melhorar a nossa igreja. Aqui, essas cadeiras não são confortáveis. Compre umas cadeiras melhores que eu vou financiar. Aí eu disse: ele nem sabe quanto custam essas cadeiras. Aí eu fui na loja, na semana, comprei as cadeiras, não cadeiras chiques, mas cadeiras simples. E ele chegou, foi levar os dois meninos, o Jonas e o Mário. O Mário hoje é diretor de um hospital lá no Nordeste. Fez doutorado lá na Áustria. E eu batizei aquele menino lá no campo missionário. Irmãos, o irmão Newton, então, tinha meu nome, né? O Newton foi lá e disse: pastor, o senhor comprou essas cadeiras, mas ainda estão muito feinhas, pastor. Vamos lá na loja. Aí eu telefonei para o dono da loja, e ele trouxe cadeiras estofadas para um trabalho no campo missionário. Ele podia pagar. Um dia eu queria levar todos os embaixadores do reino em Florianópolis, para o acampamento, que muitos não conheciam nem mar. Éramos 12 para ir, eu e mais 11. Eu pedi para ele, e eu não pedi nada. Eu falei: irmãos, vamos levantar uma oferta aqui, para a gente levar os meninos para o acampamento. Queria levar nossa embaixada para o acampamento. E ele disse depois que levantamos a oferta, no final do culto, ele disse: pastor, vamos na rodoviária. Eu já quero comprar essas passagens, não importa o que se levantou aí. Depois o senhor me dá o que entrou aí. Se quiser conferir, confere, mas não precisa nem saber. Eu vou pagar as passagens de volta dessa meninada toda. Os meus 2 filhos, o irmão paga a sua, e então vou pagar a dos outros. E o que entrou, eu fico para mim. Irmãos, nós fomos na rodoviária aquela noite, ele comprou as 12 passagens. Irmãos, como resultado disso, o pastor de Higienópolis hoje, Jaci, foi nesse acampamento. E lá ele recebeu, a irmã Roseli conhece o pastor Jaci. Ele recebeu a chamada de Deus no acampamento. E quando ele chegou e contou, que eu dei para a meninada falar, um se converteu, o outro recebeu a chamada de Deus. E aquele menino, ele contou então. Aí o irmão Newton lá no banco chorava assim, eu não podia falar nada, que ele pediu para não falar para ninguém, mas eu via só as lágrimas dele. E eu sabia por que ele estava chorando. Porque Deus usou a oferta que ele deu. Irmãos, eu acho que aqui na igreja deve ter alguns Newtons por aí, não é? Então fale: pastor, qualquer necessidade que tiver aí, eu tenho alegria em contribuir. Deus deu o dom de contribuição para alguns. E se você tem condições, meu querido, pague estudos de alguém que precisa ir para a universidade, não tem o direito de pagar cursinho. Lá na nossa igreja, a minha esposa, lá num PGM, num grupo pequeno, descobriu que tinha uma das meninas querendo estudar para medicina. E ela não tinha condições de fazer cursinho nenhum. E ela só podia estudar na FRJ ou na UERJ. E aquele irmão ouviu isso e falou para minha esposa: não quero que você fale com ela, mas eu vou pagar o cursinho dela. E pagou. Ela passou tanto na Federal como na UERJ. E ela foi fazer o curso dela na UERJ, porque era mais pertinho da casa dela, podia ir até a pé. Que ela morava ali na Tijuca, naqueles lugares simples ali. O pai dela vendia pipoca na rua. E ela hoje é uma médica. Uma bênção. Por quê, irmãos? Alguém investiu na vida dela. Dom da contribuição. Então, qual é o seu dom, querido?
Deixe o pastor saber, os irmãos saberem, para que você possa ser convidado, ser colocado no lugar certo, para a glória e honra do nosso Deus. Terminando, irmãos, vamos ver o amor, 9:21 aí, então, querido Tiago. Vamos ver 9:21, irmãos, só vou passar para a gente terminar. Olha, gente, eu vou ler, eu nem vou pedir que os irmãos leiam, a não ser daqui a pouquinho alguma coisa. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente de coração, uns aos outros, com amor fraternal entre irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros, olhando, olha, você nos outros superiores a você mesmo. E não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E o 12 eu gosto muito. Vamos ver juntos o 12? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha, se a vida cristã da gente for nisso aí, já está num tamanho muito grande. Alegrar na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. E aí, irmãos, o 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ore por aqueles que perseguem vocês. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é mutualidade. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém, e, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E diz o 19, vamos ler juntos? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O 20, vamos ler juntos? Portanto, e o 21, não te deixes vencer do mal. Irmãos, um pastor foi pregar na igreja. Ele disse lá no domingo de manhã, 11 da manhã ele começou a pregar. E disse: olha, eu vou dizer para vocês 37 razões para a gente ser feliz. E o pessoal ficou meio arrepiado, né? 37 razões. Que hora vai terminar esse culto hoje? E ele diz: primeira razão, pratique sempre o bem. Na família, no trabalho, na comunidade, pratique sempre o bem. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ele falou uns 20 minutos sobre isso, o pessoal estava arrepiado. Se ele gastou 20 minutos em o primeiro ponto, tem mais 36 pela frente. Ele disse, número 2, esqueça as outras 35. Pratique sempre o bem. E logo depois terminou a mensagem. Eu também estou terminando. Pratique sempre o bem. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração dedicado e sempre transformado por Jesus. Vamos cantar e logo depois o pastor está com a palavra.